Bom, a gente vai fazer um checklist, né, uma tier list, na verdade, sobre os formatos que você pode criar dentro do Instagram. Eu vou dar os pontos bons e os pontos ruins de cada formato, caso você queira começar a gravar vídeo para o Instagram para divulgar o seu produto ou o seu serviço, ou simplesmente se você quer virar influencer para mais para frente fechar publicidades. Algo que é muito importante é você criar conteúdo para o Instagram, independente se você quer vender serviço ou quer vender produto ou quer virar influencer. É obrigatório que você crie conteúdo em algum lugar, e o Instagram é o melhor lugar para você começar, porque lá você consegue bastante views já de começo, consegue alguns seguidores, consegue manter uma constância. É um pouco mais difícil do que no YouTube. Recomendo que você também crie no YouTube, mas lá é um pouco mais simples. Então, cara, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito se você tá no começo ou se você não entende muito sobre Instagram. Então, cara, bora lá para nossa tier list. Ela tá preparada aqui. Eu preparei poucos formatos para não confundir tanto a cabeça. Se você gostar desse estilo de vídeo, eu posso trazer outros tipos de formatos, beleza? Bom, vamos começar pelo formato Lo-Fi. O que seria o formato Lo-Fi, né? Seria você falando com a câmera sobre algum assunto. Cara, hoje eu tava no meu trabalho e o meu chefe me perguntou não sei o que tal. E você vai meio que fofocando, como se fosse uma conversa entre amigos, né? Esse seria o formato Lo-Fi. Ele é muito bom, realmente é muito bom, porque ele é simples de gravar, são com coisas que acontecem na sua vida. É um ponto de partida muito bom para você começar a gravar conteúdo para o Instagram. É um ponto de partida muito bom, mas você vai ter alguns problemas, né? O primeiro problema é que você não vai conseguir viralizar tantos vídeos, porque a sua vida não importa para as outras pessoas, de certa forma. Se você não for bom de gancho, que é aquela primeira palavra, tipo, o meu chefe me deu um murro na cara. Bom, deixa eu explicar essa história melhor, não sei o que tal. Você vai ter que fazer bastante vídeos para você conseguir viralizar algum. Mas é um formato muito bom, que traz bastante autoridade, ainda mais se você falar sobre algum assunto que você manja muito. Igual eu falo sobre design, então quando eu tô falando sobre design, nesses formatos lo-fi, é o momento que eu consigo mais autoridade, que as pessoas mais me respeitam, que elas entendem que eu sei do que eu estou falando. Então, mesmo que pegue menos view, é um conteúdo muito bom. Então eu vou colocar aqui no A, porque eu acho o Lo-Fi um conteúdo muito bom de se fazer. Sério mesmo, o único malefício seria esse, que ele não vai dar tantas visualizações. Mas beleza, vamos pro segundo aqui, que seria responder caixinha de pergunta. E aí você pode estar me perguntando, cara, mas para responder caixinha de pergunta eu teria que ter alguma audiência, né? Lati, au. Você teria que ter alguma audiência, mas não, né? Você pode fazer a pergunta para você mesmo e ser estratégico com isso, entendeu? E esse molde que eu gosto de fazer, pegar as perguntas. No começo eu me fazia as perguntas, muitas vezes. Ou quando hoje em dia eu quero responder alguma pergunta específica, eu também me faço a pergunta. Só que na maioria das vezes são pessoas que perguntam. Isso que é o legal. Depois que você começa a fazer esse tipo de conteúdo, as pessoas perguntam coisas pra você, entendeu? Elas te veem como autoridade falando sobre aquilo. Se você é uma pessoa que fala bem, mesmo se você não falar, comece a fazer esse tipo de conteúdo, porque as pessoas, você vai começar a falar melhor e as pessoas vão entender que você consegue responder algum certo tipo de pergunta. Também é um conteúdo que não vai viralizar, mas é um conteúdo que você consegue fazer em massa. Você consegue responder tranquilamente 10 caixinhas de pergunta de manhã, 10 caixinhas de pergunta de tarde, 10 caixinhas de pergunta de noite, 10 caixinhas de pergunta antes de dormir. Você fez 40 conteúdos diários. Tipo assim, claro, parece algo muito absurdo, mas pra pensar, cara. Em 10 minutos você responde 5 caixinhas de pergunta. Em 20 você responde 10. Vamos colocar. Que em meia hora você responde 10 caixinhas de pergunta. Cara, ó, em uma hora você respondeu 20 caixinhas de pergunta. Em 2 horas você respondeu 30 caixinhas de perguntas. Em 3 horas você respondeu 40. Então, seria mais ou menos isso. Não sei se eu fiz a conta certo, mas você não vai demorar, tipo, 2 horas, 3 horas pra responder tudo isso de caixinha de pergunta, entendeu? E 3 horas de trabalho é pouco. Geralmente um CLT trabalha 8. Então, cara, você que tá no começo vai ter que se esforçar um pouco a mais. Não tô dizendo que você tem que fazer 40 vídeos por dia todos os dias, mas pode haver dias que você vai se esforçar um pouquinho mais. Um final de semana que você vai pegar pra responder um monte de caixinha. Isso que pode mudar o rumo das coisas. Então, cara, caixinha de pergunta eu vou colocar no B. Por quê? Porque é um conteúdo que é realmente muito difícil de viralizar, e você que vai estar no começo não vai ter ninguém para fazer as perguntas, você mesmo vai ter que fazer suas próprias perguntas e vai dar um trabalhinho a mais. Então,
seria isso, colocaria aqui no B, mas é muito bom, é um conteúdo muito bom, só não é melhor que o Lo-Fi. Vamos lá, tutorial. Tutorial é um conteúdo muito top. Dependendo do que você for fazer ali, se você mexe com artesanato, design, edição de vídeo, tutorial é um conteúdo muito top porque ele vai atingir o público certo. Quem vai assistir o seu vídeo é um possível comprador muito bom. Então, quando eu faço um vídeo explicando algo específico do Photoshop, as pessoas que assistem esse vídeo são pessoas que especificamente gostam de Photoshop ou querem aprender aquilo. Se a pessoa não se interessa, ela não vai ver. Então, se a pessoa te seguir por conta disso, é porque ela é um lead muito qualificado para comprar algum produto ou serviço seu. Então, isso é muito importante. Tutorial é um conteúdo muito importante caso você queira vender os seus produtos. Então, eu vou colocar ele aqui no A, porque se você tem algum produto, algum curso e você faz tutoriais básicos, ensinando tutoriais rápidos, de 50 segundos ali, ensinando alguma coisa no Photoshop, isso já vai agregar muito valor para você e vai fazer com que a pessoa que compraria o seu produto te siga, porque ela vê que você posta conteúdos de tutoriais e ela quer ficar aprendendo essas coisas legais que você ensina. Então, tutorial é muito legal. E mesmo que você não tenha um produto ou tenha alguma habilidade, tutorial sobre qualquer coisa na vida é muito interessante. O ruim dele é que não tem como você fazer tanto em massa, dá um pouquinho mais de trabalho, você teria que pensar no que você vai fazer, gravar, editar, postar, então ele dá um pouquinho mais de trabalho do que esses outros que foram citados, mas é um conteúdo que afunila muito bem quem vai consumir o seu Instagram ali, quem vai ficar no seu Instagram, afunila bem, tipo, se tu pegar 20 seguidores com esse tipo de conteúdo, quer dizer que são 20 pessoas que se interessam pela mesma coisa que você e tem grande chance de comprar o seu produto. O quarto formato que eu tenho aqui para mostrar para vocês é essa lista, seria o top, né? Tipo, top 3 coisas para você fazer no design gráfico, top 3 coisas para você fazer se você for editor de vídeo, top 3 coisas para você, top 3 formatos para você utilizar no seu Instagram. Então, esse conteúdo de top 3 é muito bom porque ele retém muitas pessoas e tem como você fazer ele de vários nichos e ir testando ele. Então, ele é muito bom. Ele é um conteúdo que dá um pouco mais de trabalho. Então, cara, você vai ter um trabalho para fazer ele, mas ele é muito bom. Mas por ele dar esse trabalho, eu colocaria ele no C. Que a gente está colocando aqui que você está começando. Então, fazer esse conteúdo é muito importante? Sim, é muito importante. Desses todos aqui que eu mostrei, ele é o que tem mais chance de viralizar? Sim. Só que você não vai conseguir fazer 40 como você vai conseguir fazer em caixinha de pergunta, ou você não vai conseguir fazer 20 como você conseguiria fazer 20 lo-fi, que é só falar com a câmera, ou você não vai trazer públicos tão qualificados quanto o tutorial, entendeu? Então, esse aqui é o que mais vai viralizar, mas ele vai pegar mais gente aleatória. Mas é muito bom, mesmo assim, mesmo estando no C aqui, todos os formatos que eu tô mostrando pra vocês aqui é muito bom. Você tem que estudar cada um e entender qual funciona mais pra você, né? Eu tô dizendo aqui, pegando da visão de uma pessoa que está começando, entendeu? Então, uma pessoa que tá começando, ela não pode ter muito trabalho com criação de conteúdo, porque esse não é o trabalho dela. Você que tá vendo esse vídeo, bem provavelmente já tem um trabalho. Você já trabalha com alguma coisa, então você tem que levar a criação de conteúdo como um hobby, como alguma coisa que você vai fazer a mais, um trabalho, mais um freela, tá ligado? Tu não pode levar isso como, cara, é isso, você não vai levar isso como 8 horas de trabalho, igual você faz no seu trabalho comum, entendeu? Você não vai fazer isso. Então é muito importante que você facilite bastante esse começo. E aí vai testando os conteúdos. Mas eu gosto bastante desse tipo top 3, alguma coisa, porque antes de falar vamos supor, top 5 melhores formatos do Instagram, e o último é o melhor, então você já retém a pessoa ali. E antes de falar o último, você pede pra ela seguir e tal, e fala o último e faz os vídeos. É muito legal esse tipo de vídeo, pode até gerar comentários ali e tal, das pessoas discordando ou concordando e brigando lá dentro dos comentários. Isso pode acontecer muito e eu acho que é muito bom essa briga que acontece. É o que mais ajuda a viralizar essa briga nos comentários. Mas, como eu disse, é um pouco complicado de você já sair fazendo, porque você teria que fazer uma ediçãozinha básica para esse vídeo performar bem. Então, vamos lá para a parte de storytelling. Cara, esse aqui é a nata da nata, cara. Storytelling é muito bom. Mas ele também tem um problema que você teria que editar. Porém, entretanto, todavia, eu colocaria ele aqui no A, porque storytelling
é a melhor forma de você gravar conteúdo, que seria dando um problema e solucionando um problema. Ou mostrando alguma coisa da sua vida. Exemplo, eu tenho conteúdos no meu Instagram que são rotinas, então eu posto minha rotina lá, cara, eu acordei tal hora, fiz tal coisa, porque a minha rotina é um pouco atípica, né? Eu trabalho em casa, então as pessoas, elas gostam de ver isso, elas acham legal isso, e você consegue trazer bastante cliente com isso, porque você consegue mostrar o que você faz, mostrar o seu trabalho. Então eu falo que eu edito vídeo, eu falo que eu trabalho com design gráfico, então se o cara tá interessado nisso, ele me chama para eu trabalhar com ele, e eu também mostro a minha rotina como designer, então as pessoas também querem ter esse tipo de rotina, que é uma rotina um pouco mais diferente, né? Que é trabalhando em casa, gravando conteúdo, tendo tempo para respirar, poder ir para uma academia. Então as pessoas querem ter essa rotina. Então, além de eu chamar a atenção das pessoas que querem o meu serviço, eu também chamo as pessoas que querem o meu produto que eu vendo também, como trabalhar com design gráfico. Se você quer trabalhar com design gráfico da sua casa, vai no link da bio. Então, para mim, design gráfico, para mim, storytelling fica aqui na letra A com certeza, por conta desses motivos que eu citei. E ele é muito mais simples de editar. Nesse caso, uma rotina, que é uma história contada, né? É uma história contada de manhã até a noite, o que eu faço de manhã até a noite. E sempre um gancho muito bom, eu sempre coloco, tipo, rotina de um herdeiro. Deu muito bom esse vídeo. Rotina de um herdeiro que tem 19 anos. Ou rotina de um jovem que quer comprar um Kwid. Por quê? Um Kwid hoje zero é 70 mil reais. Então quando você faz isso, você fala, caramba, o cara quer comprar um Kwid, mano, carro ruim. Só que aí você lembra que um Kwid é 70 mil reais. Você pensa, caramba, como esse cara vai comprar um Kwid 70 mil reais? Tipo, e isso meio que você tem que trabalhar os ganchos, entendeu? E o mais importante da rede social sempre é trabalhar os ganchos, tá? É uma coisa que eu esqueci de falar, mas é muito importante que você trabalhe o gancho independente do formato. O gancho é muito importante. É a primeira coisa, é a primeira fala, é a primeira visão do cara, é onde ele vai parar de rolar pra prestar atenção em você, entendeu? Então você tem que trabalhar muito isso. React. Cara, eu não gosto tanto de React. Por quê? Você traz um. Você pode viralizar, sim, eu já viralizei com React. Só que você traz um público muito desqualificado, você traz gente que não tá nem aí pra o que você faz, nem aí pra o que você vende, você vai colocar número lá, mas não vai fazer diferença nenhuma. Se você tá procurando fazer um conteúdo fácil, de certa forma, mais ou menos, porque você vai ter que trabalhar bastante, porque você vai ter que procurar vídeo, ficar gravando, reagir, ver o que você vai falar, tal. E dá pra você fazer isso em alta escala, mas é meio ruim. Então, se você tá procurando, se você quer começar a crescer um perfil sendo influencer, sem vender nenhum produto, sem vender nada e sem falar sobre o seu trabalho em específico, se você só quer crescer número, React realmente é muito bom. É muito bom. Agora, se a gente estiver pensando em vender alguma coisa dentro do Instagram de começo ali, cara, não vai te trazer tanto benefício. Claro, vai depender do que você tá reagindo e como você tá reagindo. Mas ali no começo vai servir para você só trazer número. E agora a gente vai falar sobre antes e depois. Cara, eu tive que pensar um pouco mais onde eu vou colocar ele, porque vai depender. Eu faço um conteúdo no meu Instagram, que seria um antes e depois. Eu mostro uma thumbnail que tá feita lá no YouTube e eu renovo ela. Então eu mostro um antes, como ela era, e como eu renovei ela, tipo, tentando fazer do meu estilo, do meu jeito. Esses vídeos dão certo, mas eles dependem muito do gancho. Porque a pessoa, ela não vai parar pra ver um antes e depois, entendeu? Ela vai querer ver um gancho. Então, o antes e depois é algo muito bom. É algo muito bom. Todos os conteúdos aqui são. Todos os formatos aqui são muito bons. Mas, cara, você leva um tempo. Tipo, quando eu vou reformular uma thumbnail, eu tenho que caçar essa thumbnail. Eu tenho que pensar na thumbnail que eu vou fazer, o que que eu vou mudar na thumbnail, refazer essa thumbnail inteira, gravar, editar, pensar no gancho, gravar o gancho e aí sim postar. E pode ser que dê tudo errado. Então, tipo, eu vou levar todo esse tempo que eu poderia ter gravado umas 50 caixinhas de pergunta pra fazer um vídeo. Claro, esse vídeo tem mais chance de viralizar e trazer públicos qualificados, mas ele demora muito mais. Então, eu deixaria ele aqui no C, junto com com a nossa lista de coisas, né? Com a nossa listinha, os nossos top, né? Top 5, top 3. Eu deixaria ele aqui, o antes e depois junto, porque ele é bom, mas se você tá no começo, eu não recomendo tanto você usar. E agora, POV. Eu acho que POV é o melhor e eu vou explicar o porquê que eu acho que POV é um dos melhores aqui,
um dos supremos, porque o POV é o mais fácil, tá? Você vai estar trabalhando ali, você consegue fazer diversos vídeos no estilo POV, que seria, ponto de vista, tal, não sei o que, e você vai fazer uma mensagem enquanto você tá trabalhando. Cara, eu cresci muito fazendo isso, viralizei muitos vídeos fazendo isso, só ponto de vista e alguma coisa que você pode até copiar de outros vídeos, sabe? Você vê alguém falando aquilo, pode falar com outras palavras, mas exemplo, POV, você tá trabalhando e alguém quer te ligar. Alguém quer fazer uma call. E aí tu tá reclamando sobre essa call. Mano, muita gente vai se identificar, vai marcar outras pessoas, vai republicar o seu vídeo, vai mandar para outras pessoas e você consegue fazer isso em uma gigantesca escala. Com uma timelapse que você grava de você trabalhando, você fazendo qualquer coisa, você consegue fazer 160 POVs assim. Só procurando o que você vai escrever, ou pede pra qualquer IA fazer isso, hoje em dia ela faz, pede pra IA fazer e você consegue soltar muito conteúdo. Lembrando que, se você quer gravar conteúdo pra internet, a única coisa que você precisa é começar. O que eu quis te mostrar aqui com essa tier list, né? Vou mostrar ela aqui de novo. O que eu quis te mostrar com essa tier list é que você tem vários formatos que você pode utilizar, tá? Então, esses formatos servem para te ajudar a entender como que funciona cada coisa aqui dentro do Instagram e como que você vai trabalhar. No meu caso, eu dei alguns exemplos, tipo o antes e depois. Para mim é uma thumbnail, mas para você pode ser uma coisa totalmente aleatória, tipo, você faz churrasqueira, exemplo. Meu sogro faz churrasqueira. Então, você trabalha fazendo churrasqueira ali para as pessoas. Você pode postar esse conteúdo antes e depois da churrasqueira de um jeito muito legal. E eu acho que esses são os melhores conteúdos para quem faz isso, construção civil. Porque o antes é uma terra e o depois é uma casa construída. Então, cara, é um antes e depois muito impactante. Diferente de um design, que é tipo um antes é um design feio e depois é um design mais bonito, que tem uma teoria mais embasada em cima, mas não é uma terra que vira uma casa, entendeu? É uma coisa totalmente mais absurda quando se trata disso. Então, depende do que você quer fazer. O importante é você pegar tudo isso que eu falei, pegar algum desses formatos e começar a gravar. E você vai testando e vai vendo qual é mais fácil de você gravar, qual você realmente consegue gravar, qual dá mais visualização, qual entrega para um público certo e qual não, quanto você vai conseguir fazer. Cara, começa de qualquer jeito, começa respondendo caixinha de pergunta, começa fazendo o básico, mas começa. Muito obrigado por assistir esse vídeo, eu espero que eu tenha ajudado você, que você quer criar conteúdo no Instagram, eu espero ter ajudado você. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, eu sempre vou postar conteúdo aqui sobre melhoria pessoal, empresarial, financeira, sobre relacionamento, sobre o que eu quiser falar, eu vou falar. Se você quiser que eu fale sobre alguma coisa específica, deixa nos comentários. Muito obrigado e valeu!